Aqui está o segredo de como eu aprendi 4 idiomas em tempo recorde. Konnichiwa, minasan. Genki desu ka? Today I'm gonna teach you como falar outros idiomas de uma forma muito rápida, gente. Então, o que vai acontecer hoje? Vou ensinar para vocês 3 segredos, dicas de como eu fiz para aprender idiomas. Eu sei atualmente inglês, espanhol, japonês e obviamente português, que é a língua que estamos falando, vocês estão entendendo através desse idioma. E a partir do 4º idioma, você se torna um poliglota. Então, eu sei como fazer, já fiz e eu quero te passar o que funcionou para mim. Talvez você tenha amigos que também sabem outros idiomas, até mais que eu, e que aprenderam de uma forma diferente. Então, o meu desejo para você é: retenha o bom. Pegue tudo e aplique. E tenha o seu método de como você aprende idioma. O que acontece? Muitas pessoas, as pessoas vão para escolas de inglês, fazem cursos, aprendem na escola normal ou na faculdade. Isso é muito bom. Isso dá uma base, muitas vezes insuficiente, mas você raramente aprende. Eu, pelo menos, nunca aprendi muita coisa no colégio. Eu fiz quantos anos? Foram 5, 6 anos de espanhol no colégio, como matéria normal de classe. Fiz não sei quantos anos de inglês, né? Aquele verbo to be, não sei o que lá. Foi muito básico. E quando alguém perguntava alguma coisa, eu não sei falar, o que eu falo? Ixi, e agora? Então, isso daqui, essas dicas que eu vou passar pra você, é pra você falar. Pra você falar. Por quê? A fluência no idioma, quando você atinge o nível máximo, é quando você fala, quando você escuta e entende, quando você escreve e quando você lê. Então você tem que levar em consideração essas 4 coisas para se tornar de fato fluente no idioma. Muitas pessoas param no eu entendo. Não, eu entendo tudo. Principalmente com o espanhol. O pessoal fala, não, espanhol não falo muito bem assim, mas eu entendo. Como é que você entende uma coisa que você não fala? Acontece porque esse é o primeiro passo para você falar o idioma. Você começa a compreender, reconhecer sons, vozes, palavras. Então você começa a conectar e ligar. Mas, vamos parar de perder tempo, vamos para logo para esse vídeo. Primeira dica que eu quero falar para vocês, qual é? 1000 palavras. Como assim 1000 palavras? Tenho minha colinha aqui, o segredo. De acordo com o nosso amigo ChatGPT, em português existem de 400 a 500 mil palavras. No dia a dia, nós usamos de 3 a 5 mil. Eu tenho certeza que tem gente que usa bem menos. No espanhol, de acordo com o ChatGPT, tem de 100 a 150 mil palavras. E eles usam de 2 a 5 mil palavras por dia. No inglês, tem em torno de 600 mil palavras. ChatGPT, fontes, né? Mas eles usam de 3 a 5 mil palavras por dia. No italiano, de 250 a 350 palavras existentes, eles usam de 7 a 10 mil. O italiano usa muito mais. Francês, 130 a 150 mil palavras, eles usam 2 mil no dia a dia. Coreano, tem 1 milhão, de acordo com fontes. Eles usam de 1.500 a 3.000 palavras. E no japonês, 500 mil palavras, e eles usam de 2 a 3 mil palavras por dia. Isso significa o quê? Talvez vocês já ouviram falar da lei de Pareto. Um italiano chamado Vilfredo Pareto, que descobriu que na época dele que 80% das terras pertenciam a 20% das pessoas. E ele foi ver isso e viu que no mundo existe a lei 80-20. Talvez vocês já ouviram falar, talvez não, mas eu estou te falando agora. A lei de Pareto, 80-20. Significa o quê? Que 80% de algo, exemplo, 80% do seu esforço no trabalho, 80% do tempo vai refletir em 20% do trabalho feito. E 20% do seu esforço concentrado vai resultar
em 80% do trabalho feito. E é assim na nossa vida com várias outras situações. Por isso que, se você aprende 1000 palavras, você consegue falar 80% do idioma. Conversações normais, do dia a dia, coisas casuais. Lembrando que o nosso foco aqui é falar. Por acaso você conhece alguma criança que sabe falar, mas não sabe escrever? Ou ler? Eu conheço. Quem não conhecer, por favor, né? Você conhece algum velho, adulto que nunca estudou? Ele sabe falar, mas não sabe nem assinar o nome? Não sabe ler, não sabe escrever? Por quê? Porque a leitura e a escrita não são, de fato, necessárias para a gente falar e aprender um outro idioma, por mais que isso seja importante, dependendo da nossa meta. Mas se você quer só falar, segue o que eu tô te falando. Primeira coisa, decora as 1000 palavras. Pesquisa. Quais são as 1000 palavras mais faladas em inglês? Quais são as 1000 palavras mais faladas em italiano? Quais são as 1000 palavras mais faladas em japonês? E decora. Você pode usar. Primeira coisa que é muito boa, Duolingo. Talvez no começo do vídeo você pensou, não, mas eu já faço Duolingo. Duolingo, gente, é excelente. Pra quê? Vocabulário. E algumas frases curtas. Pode ter certeza, você não vai aprender, se desenvolver e falar e viajar com todo mundo só com Duolingo. Duolingo é maravilhoso, excelente, mas ele não vai te deixar fluente. Você precisa de outras coisas. E para esse primeiro passo, que é aprender as 1000 palavras, o Duolingo vai ser excelente. Uma coisa que você pode fazer é flashcards. Eu usei muito flashcard enquanto estava aprendendo japonês. Flashcard é o quê? Você vai pegar um papel. Existem flashcards normais, né? Que você é um papel, normalmente tem uma argolinha, tem frente e inverso. Então, você vai pegar, que nem aqui, ó, janela. Então, tem mais janela aqui na minha frente. Janela em japonês é mado. E você vai colocar mado e do outro lado janela. Então você vai ficar com a parte que só tem em japonês ou em inglês, vai aqui, ok? Mado, janela. Isso é cadeira. Isso, cadeira em japonês. E vai praticando até você decorar essas 1000 palavras. Mas eu quero ler, eu quero estudar, mas eu quero assistir. Se concentra nas 1000 palavras primeiro, criatura, tá bom? Mas você pode pensar, como que eu vou decorar? Eu sou difícil de memória, nossa, eu não consigo. Vamos parar de brincadeira? Você consegue sim. É difícil. Vai ser complicado. Aprender idioma é muito fácil. Desconfie dessa pessoa que falou que é muito fácil, tá bom? Com o tempo se torna fácil dependendo do número de idiomas que você fala. Então, vai ser difícil. Toda coisa nova, qualquer aprendizado vai ser difícil. Então, como é que você pode fazer? Primeira coisa, visualização. Eu usava demais isso quando aprendia japonês. O que eu fazia? Estava em casa, no meu apartamento, então eu pegava um papelzinho que é adesivo e colocava lá a geladeira, reizoku, tirava e colocava. E como é que é isso? Escrevia e colocava. Isso aqui, então, para todo canto que eu olhava, tinha aquela palavrinha em japonês. E todo dia eu fazia questão do quê? De ler e falar isso. Pra, com o tempo, memorizar. E é fato, você memoriza aquilo. Outra coisa que é boa para memorizar é associação. Tem várias palavras em japonês que eu memorizei por associação. Exemplo, tem uma palavra que é oportunidade, que é kikai. E como é que eu memorizei? Eu pensei, oportunidade que cai do céu. Então, oportunidade cai do céu, que cai, e ficou. Oportunidade que cai do céu. Que cai é oportunidade em japonês. E ficou. Outra palavra, ninguém. Em português, ninguém é, né? Ninguém. Mas em japonês, ninguém é humano. Eu fiquei, não, ninguém é humano. Ninguém é humano. E memorizei. Outro, nakama, que é colega, parceiro. Eu fiquei, colega, parceiro, na cama. E memorizei. Então, você precisa fazer esse tipo de associação para conseguir memorizar. Não estou falando que vai ser fácil, mas é possível. Se milhões de pessoas aprendem idiomas diferentes, você também vai conseguir, tá bom? Segundo passo, qual que é? Você memorizar verbos, você memorizar tempos
passado, presente e futuro, conjugações e gramática. Vou colocar aqui, verbos, tempos, conjugações, gramática. Memoriza isso. As mais importantes. Não queira, nossa, eu vou estudar um monte de coisa porque eu quero... Calma, gente. Vamos com calma, tá bom? As mais importantes, tá bom? Memoriza isso. Pesquisa. Vai ter 1 milhão de vídeos no YouTube falando como começar a aprender um idioma. Quais são a gramática mais importante. Qual a principal que você tem que... Pesquisa. Vai ter, tá bom? Então foca. Verbos, tempos, conjugações e gramática. Verbos, tempos, conjugações e gramática. Que daí você vai começar a fazer o quê? Pegar esse mundo de vocabulário que você tem e já fazer conexões. Ou seja, vai ser a cola, a engrenagem vai começar a rodar. Então você vai juntar isso com isso e você vai começar a lançar umas frases, né? Vai ficar io mangio la mela, né? Como o Duolingo italiano. Então, junta. Primeiro passo, 1000 palavras. Segundo passo, verbos, tempos, conjugações e gramática principais. E qual que é o último passo para você aprender? Porque agora você sabe as palavras, você sabe formar frase com essas palavras, você precisa, obviamente, praticar. E aí que entra a parte da imersão. Você nunca vai aprender um idioma se você não se imergir, tanto no idioma quanto na cultura. Eu acho que é quase impossível a gente aprender um idioma sem aprender um pouco sobre a cultura. Quando eu fiz um ano de Wizard, né? Top. Aprendi algumas coisinhas, mas nada suficiente para falar, que eu também não era tão diligente assim. Mas sempre quando tinha algum feriado grande americano, nossa, aquele St. Patrick's Day, alguma coisa assim, que tem aquele cloverzinho, aquele... esqueci clover, trevo, aquele trevo. E, nossa, tudo verde, não sei o que lá, e o Thanksgiving, peru, então a gente aprende sobre a cultura, a gente aprende como são as pessoas, como é o convívio. E com isso, o que você vai fazer? Você vai assistir filme? Ah, mas eu não... Vai assistir filme. Gente, por favor, não vá assistir um monte de coisa complexa. Pega um filme de criança. São os melhores, por quê? Para começo, é um vocabulário tranquilo, são poucas palavras, você consegue entender. Normalmente eles falam devagar, é mais didático e você vai conseguir associar melhor aquelas 1000 palavras que você decorou. Claro, com o tempo você pode pular para outras coisas, como um filme de ação, alguma coisa, né? Tudo certo, mas começa mais tranquilo. Outros, séries, né? Pro pessoal que quer aprender coreano, dorama é o que não falta no mundo, né? Tem, nossa, muito dorama. Eu gosto também. Tem, nossa, bacana. Então, assista isso. Assista uma série. Assista alguma coisa. Outro, música. Música ajuda demais. Por quê? Nossa, eu não tenho tempo para praticar. Ai, por favor, você que não quer. Ah, eu não tenho tempo. Você que não quer. Se você quiser aprender o idioma, você vai aprender. Tá bom? Você não aprendeu porque você não quis. Porque tudo que você sabe é porque você reservou tempo para aprender. Então, se você ainda não aprendeu o idioma, é porque você não quis, tá? Então, coloca a música. Escutei. Spotify, gente, tem... A maioria, né? Tem a letrinha. Isso é o que... Oxe, aqui, ó. Siri, embaixo tem a letra. E você pode ler, acompanhar. Ler, acompanhar. Nossa, não sei essa palavra, não sei o que significa. Pesquiso. Até aprender aquela frase. Para quando você ouvir a música, você falar... Aqui, ó. Entendo tudo. Entendo tudo. Não vai falar que nem os outros. Não, eu canto porque eu não conheço a letra. Não, nada. A gente precisa entender. Então, música é excelente. Gente, é maravilhoso. E também quando for assistir filme, série, coloca a legenda no começo. Ajuda bastante, tá bom? Ajuda bastante pra você. Às vezes a pessoa fala alguma coisa muito rápido e você fala, oxe, o que tá falando? Mas você consegue ler e até aprender novos vocabulários. Isso é muito legal. Outra coisa que você pode fazer, podcast. Hoje em dia, nossa, tem muito podcast voltado pro idioma. Pra falar sobre cultura, pra gente... Eu tenho vários podcasts aqui no Spotify
que eles falam um japonês bem tranquilo, um italiano bem devagar, até inglês, uma conversação, sabe? Não é que nem eu tô falando igual português com vocês aqui. Eles falam com o vocabulário da paz, falam mais pausado, pra gente conseguir começar a pensar naquele idioma. E também tem um canal que eu gosto muito, que é o Easy alguma coisa. Tem Easy Japanese, Easy Português, Easy English, Easy... um monte de idioma, não sei quantos que tem. Mas é fácil alguma coisa. E eles fazem entrevista, de modo geral, entrevista na rua, e tem a legenda embaixo no idioma, digamos, tem em japonês e em inglês que eles estão falando. Então, é muito bom, muito bom. Uma dica extra. Gente, pausou. Essas são as 3 coisas, tá bom? 3 coisas. Você aprende 1000 palavras, aprende verbos, tempos, conjugações e gramática e imersão, ou seja, precisa praticar. Por favor, encontre alguém para praticar. Tem aplicativo que tem gente que fala outros idiomas, tem a gente que, da igreja pelo menos, tem muita gente que fala inglês, fala espanhol, fala os outros idiomas, vocês podem praticar também, gente que serviu missão em outro canto. Membros também de outro local que você pode mandar mensagem e praticar. Sempre vai ter alguém que fala aquele idioma. Então, eu não tenho ninguém para praticar. Você não foi atrás. Pega seu celular, vai num grupo. Grupo que quer praticar inglês. Falante de alguma coisa. E, grupo no Facebook tem de monte. Às vezes a gente esquece que existe, né, o Facebook. Mas o Facebook tem grupo para tudo. E vai ter alguém lá que vai querer praticar, vai ter a possibilidade de ensinar, até vocês podem fazer uma troca de idioma. Uma coisa que tinha legal na minha missão, tem aqui no Brasil também, eu digo no Japão, mas no Brasil também deve ter, eu nunca fui, mas tem, sei que tem, que são um restaurante, um barzinho, alguma coisa assim, que você vai e tem como uma noite do idioma, que normalmente você coloca uma bandeirinha, né, do idioma que você fala. Então, se fosse uma bandeira do Brasil, uma da Argentina representando o espanhol, um do Japão e uma dos Estados Unidos, pra falar os idiomas que eu falo. E daí tô na mesa, sento na mesa com alguém que fala japonês e deu 20 minutos só japonês, trocou, agora só inglês, trocou, só espanhol. E isso é legal. Então, tem eventos, a gente só precisa buscar esses eventos. E leia, gente, leia. Uma coisa boa, a gente tá aqui voltado para falar, né? Pra gente se desenvolver e falar. Mas leia bom, tá bom? Leia coisas no começo simples. Livrinhos de criança é muito bom, tá bom? Porque vocês precisam entender o quê? As crianças aprenderam o idioma como? Falando. Criança não falou, nossa, eu vou estudar essa gramática aqui por 3 meses até... Criança fala. Ela escuta, repete, escuta, repete, escuta, repete, escuta, repete. E se repete mais uma criança escrever, ela vai escrever tudo errado, não é? Então, leia, escute no começo coisas de criança, tá bom? E com o tempo vai aprendendo mais. Gramática, sim, é importante. Mas não fique fissurado. Aprenda a falar. Tem muitas coisas que eu falo, não, mas por que é assim? Porque é assim, pronto, acabou. Não, mas o que significa? Não significa, você só fala. Vai ter coisas nesse meio tempo que você só vai precisar falar. Não tem uma explicação. Só fala que dá certo. Tá bom? E talvez uma dica principal que atrapalha muitas pessoas na hora de falar é tentar traduzir tudo na mente. Pare de tentar. Ele falou, digamos aqui, ó, tem aqui, Just Meet Papers. Então, nossa, Just Meet papéis. Gente, não traduz. Só segue. Você tem que acostumar o seu cérebro a pensar naquele idioma. Acostuma seu cérebro a parar de traduzir. Tá bom? Porque quando você fala português, ou qualquer outro idioma que você fala, se você já tem um domínio maior, você não fica pensando. Você só fala. Então, por favor, para de traduzir. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a você entender que aprender um idioma não é tão difícil quanto você pensa. É possível. Você pode sim aprender um idioma. E que tem esses 3 passos que podem te ajudar a aprender muito mais rápido do que muitos cursos que tem por aí, seja na internet ou seja físicos, tá bom? E não importa de verdade
quer seja o curso, quer seja essas dicas, se você não tiver disposto o suficiente para aprender, você não vai aprender. Então, se você quer, você vai conseguir. E se você tem um desejo e não está totalmente engajado, esteja, porque você pode aprender tudo o que quiser. Lembra que Deus, Ele pediu para que a gente aprendesse tudo, nos melhores livros. Deus quer que nós tenhamos conhecimento. Deus conhece todos os idiomas. Se nós queremos ser mais parecido com Ele, nós precisamos desenvolver nossa capacidade de falar outros idiomas. E quando a gente fala um outro idioma, quando a gente viaja, pode ter certeza que muito do preconceito que a gente tem na nossa mente vai embora. Então, vamos aprender idiomas, vamos praticar e eu espero até no final desse ano aprender mais 1, 2 idiomas aí pra gente, né, acrescentar nesses aqui. E se você quiser praticar e se eu tiver tempo, manda mensagem aqui que a gente pode praticar junto também. E até o próximo vídeo.